lugar, eu quero dizer que eu estou muito emocionada de estar aqui, muito feliz. A palestra do Wycliffe me tocou de uma maneira absurda, porque eu também fiz minha confissão de fé aos 3 anos de idade. E a partir dali eu tomei o compromisso para mim de viver inteiramente para o Senhor. E fiz esse compromisso de fato mesmo, tão real, que com meus 4, 5 anos eu estava pela rua falando de Jesus para todo mundo. Não, adorar só a Deus. E era assim, e foi assim que eu fui seguindo. E Caminhos da Vida, na verdade, é a confirmação de tudo que eu tenho vivido até hoje, né? Do caminho que eu escolhi trilhar com o Senhor, de propagação do Evangelho, que a partir do ano passado ficou mais no sentido dos desigrejados. Eu me formei em capelania em 2011, mas tratando de pessoas que cresceram comigo, né, desde a escolinha, que eu comecei a me lembrar dessas pessoas que estavam distantes, que estavam longe, e comecei a correr atrás dessas pessoas. Isso começou de forma muito intensa a partir do início do ano passado, e onde eu me lancei inteiramente, onde eu gastei noites sem dormir e muitos dias sem comer para poder ouvir essas pessoas. Então, ouvir é tudo para um jovem, né? Às vezes a gente acha que a gente vai falar demais, que vai fazer diferença. O que faz a diferença é ouvir. Então eu vou falar um pouquinho do Ministério Caminhos da Vida, que nasceu no coração do pastor Abraão há muitos anos atrás, né? E que agora nós estamos retornando o ministério, né? Na verdade, reconstruindo ele com uma proposta mais ampla de várias ações, que antes ele só tinha por proposta uma ação só, que era o Caminhos da Vida, que aconteceu durante alguns anos, e que agora nós estamos retornando com o Ministério com mais outras ações. Pode soltar o slide, por favor. Então, o tema é resgatando os jovens nos caminhos da vida. Não vai nem oração? Vamos tentar? Eu vou falando assim mesmo, tá? Então, por que caminhos da vida? Né? Tem uns 2 versículos que eu tirei como base, tem uns outros versículos que nós usamos, mas o primeiro é: disse-lhe Jesus, né? Lá em um dos evangelhos ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o outro é: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E eu vou falar o porquê desse versículo, que é a base, na verdade, do Ministério Caminhos da Vida. Vou falar mais um pouquinho à frente. E aí vem uma pergunta: por que os jovens têm saído das igrejas? Então, um dos maiores problemas que eu destaquei, claro, nós temos diversos, né? Mas um dos maiores problemas é o número de jovens saídos das igrejas tem aumentado por conta do sentimento de liberdade pessoal, o convite aos prazeres antes tratados como pecado, a ênfase exagerada na vida profissional e no próprio sucesso. E aos poucos, jovens que um dia estiveram nas escolinhas bíblicas dominicais começam a negociar seus princípios, né? Então, assim, já foi muito falado aqui sobre isso. Então, uma das coisas que eu pude perceber, tem esse problema, que já é quando o jovem já está mais velho, mas a questão está também lá atrás, né? Como nós somos conduzidos lá atrás, né? E eu fui professora de escola bíblica dominical infantil, e um dos motivos que eu vi que afeta mais tarde muita coisa é a questão dos pais incentivarem de uma maneira muito incisiva e muito firme a concretização de coisas materiais, né? E a criança, ela começa a focar muito nisso. Eu posso dizer que às vezes, ao chegar à sala da escola bíblica e começar a querer fazer o louvor com eles e introduzir a palavra e tudo mais, eles estavam extremamente cansados, eles não estavam aguentando e eu comecei a perguntar: mas o que está acontecendo? Por que você está tão cansadinho e tudo mais? E eles começavam a dizer que era por conta de passarem a semana com a cara nos livros, dormirem em cima dos livros. Crianças de 10, 11 anos, de 9, 10, 11 anos, e que os pais... Eu não estou de maneira alguma fazendo apologia de que não tem que estudar, tá? Que não tem que... Porque é bom alcançar uma boa colocação, né? Até para propagar melhor o Evangelho, mas não dessa maneira. Porque
da forma que é colocado para essas crianças meterem a cara nos livros e dormir ali, não está sendo propagado também dentro de casa a importância da busca pelo reino, do id de Jesus, né? De ser um servo, e também sem falar dos próprios pais, que eles mesmos, muitos deles não buscam dentro de casa, porque uma coisa é eu dizer testemunhe, outra coisa é eu dizer sede testemunhas, né? Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu demonstrar com a minha vida, e falta isso dentro de casa. É bom falar sobre essas coisas, porque tem pais aqui, e aquilo que a gente faz lá atrás com certeza vai refletir lá na frente. Então, outro problema é a questão, assim, eu acompanho muito adolescentes, principalmente meninas, né? Elas me procuram muito, até porque lá na frente vocês vão ver um projeto que eu trouxe para dentro do Caminho da Vida, que eu procuro falar para as meninas que elas são princesas do Senhor, e elas têm o seu valor e tudo mais, e elas se sentem muito à vontade para nós conversarmos, faço muito aconselhamento, e um dos maiores problemas é a questão, tipo, eu não consigo, relacionado a elas conseguirem lidar com a fraqueza delas em determinadas áreas da vida, em lidarem com as fraquezas delas, e elas acham que não vão conseguir, e por conta de não conseguir, começa a ficar cansada. Eu vou para a igreja para quê? Eu estou me esforçando, mas eu não estou conseguindo melhorar, então não tenho porquê de eu ir. Então, dentro do Caminhos da Vida, nós temos algumas soluções para apresentar, mas antes disso eu vou falar de uma informação que até parte dela foi dada aqui, que é a questão de, só no Brasil há cerca de mais de 14% de evangélicos que confessos sem ligação formal com uma igreja, e a tendência é que é mais aguda entre os jovens adultos, por conta das questões que eu acabei de abordar, né? Eles vão crescendo, aí vai chegando a fase do ensino médio, chega a fase da faculdade, e eles vão conhecendo a sua liberdade, a sua autoindependência, começa a trabalhar, começa a receber o seu próprio dinheiro, né? E começa a se sentir livre. E as questões que não são tratadas, corre um pouquinho para mim, vai lá para a informação, por favor. Informação. Aí, peraí um pouquinho. E como eles não, dentro da igreja, eles são pressionados de forma assim, no sentido, não, você não tem que ficar triste não, levanta a tua cabeça, levanta e vai, e não procuram tratar o que está sendo feito lá dentro, e eles vão expor isso lá fora, porque lá fora, né, vem os prazeres, vem as apresentações de coisas que aparentemente vai aliviar aquilo que eles estão sentindo, e que na igreja não é dado importância, né? Então pode passar o slide, por favor. Vou tratar da questão de uma das soluções que nós estamos desenvolvendo, que na verdade já existiu, tá? Há muito tempo atrás, nós estamos voltando, é com o acampamento Caminhos da Vida, né? O acampamento tem por objetivo proporcionar aos jovens dias de total conhecimento dos valores do reino, e de diversas maneiras orientá-los como aplicar esses valores aos caminhos que a vida lhes apresenta. Eu disse lá atrás que foi baseado naquele versículo, né? Tu me farás ver os caminhos da vida. Então, 5 caminhos que nós apontamos ao jovem é o caminho que é Jesus, o discipulado, missão e vocação. E a afeição, que é voltado para a família, até mesmo em como o jovem pode escolher o seu cônjuge, né? Então, assim, nós canalizamos esses caminhos que a vida nos apresenta ao Senhor. Como tomar decisões nesses caminhos que nós vivemos aqui na nossa vida. Então, o acampamento, ele é desenvolvido, como base, ele tem um tripé, né? Que são os conselheiros, pequenos grupos e momento precioso. Tem sim culto, louvor, só que a forma que nós procuramos tratar é diretamente. Então, pequenos grupos é onde são separados grupos e tem alguém responsável que vai abordar um determinado tema, né? E equipe de conselheiros que sentam para conversar, saber o que o jovem está passando, e o momento precioso, onde o jovem ele tem um momento que talvez no dia a dia, porque a verdade é que estudando muito, fazendo muita faculdade, estando muito presente na faculdade, o jovem tem dificuldade de estar presente na igreja, né? De estar
congregado, isso também gera um esfriamento. E o acampamento, ele tem um período mais ou menos de uma semana. É no período de férias, né? Então, pode passar o slide, por favor. E aí tem alguns momentos do acampamento. Ali o período de louvor, uma atividade no pequeno grupo, o momento de esporte, né? De atividade, pode passar. Tem jantares temáticos toda noite. São feitos jantares com um tema diferente. O próprio acampamento tem tema. Ali tem um senhor muito bonito, vocês estão vendo ali? Um senhor muito bonito. Então, tem um momento de aconselhamento, tem um momento onde destacam-se os talentos dos jovens. Tem essa foto aqui do cantinho, é a noite D. Ela é preparada de uma maneira... Já? É preparada de uma maneira de confrontação. Nós pegamos o tema que está sendo abordado durante o acampamento e fazemos encenações para que gere uma confrontação no jovem. Eles são acordados de madrugada para poder assistir essas cenas. Então é um momento muito legal. Volta um pouquinho rapidinho, por favor. O anterior. E ali no canto é a noite, o culto da fogueira, que é feito fora, né? Do local onde mesmo se reúne o culto, é feita uma fogueira e ali o jovem toma a decisão de abrir mão de alguma coisa que ele estava vivendo do lado de fora e é uma simbologia, né? Mas ali ele decide determinadas coisas e nós cremos que é um ato de fé e a partir dali mudanças ocorrem mesmo. Pode passar. Eu não vou ler tudo, mas assim, é o resultado de dias que determinadas pessoas viveram lá no acampamento. Isso é um jovem que está dizendo ali basicamente que ele entrou doente, que ele não estava bem espiritualmente e que a partir dali ele gerou uma inquietação dentro dele e ele passou e foi chamado para o propósito de pregar a palavra a outros, através daquilo que ele ouviu e viveu no acampamento. Pode passar. Ali o André, ele diz que ele tomou uma decisão muito importante. Por conta de tudo que ele ouviu no acampamento, ele tomou a decisão de se batizar. Então, Suzana, mas são poucos dias, mas que podem fazer toda a diferença. E como nós estamos com uma outra proposta para o ministério, que não é somente trazer as pessoas e para elas viverem alguns momentinhos e depois abandoná-las, na verdade nós estamos criando outras ações, porque é trazer as pessoas e fundamentá-las, trazer os jovens e fundamentá-los, não proporcionar momentos de emoções, de grandes emoções ou de entretenimento, eventos, showzinhos, e sim fundamentá-los na palavra, apresentá-los verdadeiramente quem é Jesus e o que Jesus tem para a vida de cada um deles. E novas ações do Caminhos da Vida, filhos prostrados, pais alicerçados. Essa foi acredito que uma visão que Deus me deu há um tempo atrás. Eu comecei esse ministério na minha igreja e ele está fluindo, graças a Deus. E eu estava dormindo e ouvi isso no meu ouvido: filhos prostrados, pais alicerçados. Então é um ministério voltado de filhos que intercedem pelos pais, e eu estou trazendo essa proposta para o Caminhos da Vida, porque juntos, ou seja, todas as denominações, todos os jovens de cada denominação intercedendo junto pelos pais, nós sabemos que milagres podem acontecer. Ali, Ação Jovem é um projeto que eu também trouxe e tenho conversado com o pastor Abraão, que é voltado para resgatar jovens na comunidade. Happy Day, eu pensei muito nas crianças, em criar um dia especial para visitar crianças de hospitais com câncer, crianças que estão vivendo dias difíceis na rua mesmo, e tornar um dia feliz e até mesmo aos pouquinhos ir trazendo elas para perto de nós. Menina Cristã é um ministério que eu já desenvolvo junto com uma adolescente lá da igreja. Nós temos uma página no Facebook chamada Menina Cristã, e justamente para resgatar o valor e a moral das adolescentes, mostrando para elas que elas são princesas de Deus e que Deus tem algo para fazer na vida delas e dar um casamento, dar uma vida na presença de Deus de fato. E o Ministério de Artes, que é voltado para teatro, música, dança, com o objetivo de atrair de volta aqueles que um dia estiveram na presença do Senhor usando seus talentos, né? E se perderam porque foram secularizar isso.
E a conclusão é que vale a pena investir em jovens, vale a pena investir nesta geração para que permaneçam firmes, para que conheçam o Evangelho, para que retornem para onde jamais deveriam ter saído. Os jovens são a força de hoje, e dependendo de para onde vai a força deles hoje, já podemos obter um reflexo do que ele será amanhã, de como estará o mundo amanhã. Para que outros possam ter vida, vale a pena se doar e até mesmo morrer. Que isso fique gravado no coração de cada um de nós. Pode passar, por favor. E uma frase muito importante, que é daquele senhorzinho que vocês viram lá de cabecinha branca, porque é a frase do nosso ministério que nós carregamos conosco e a gente faz questão de estar sempre lembrando no grupo, um ao outro. Pode passar. Não tem? A frase não está? Não tem problema. A frase é: mantenha a chama acesa. E que a chama esteja sempre acesa no coração de cada um de nós, né? A verdade é o seguinte, foi até uma palavra que eu dei de ontem para hoje, na vigília dos jovens aqui, é aquela palavra que está em Romanos 8, versículo 19, que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Então, assim, a criação, como a criatura, geme em dores de parto. A alma grita, ansiando por aqueles que vivem verdadeiramente o Evangelho, ansiando por aqueles, não necessariamente jovens, mas jovens e adultos que têm vivido como discípulos de Jesus, que têm o bálsamo para essa cura, para essa dor, que a alma lá de fora está gritando, clamando com ardente expectativa, não somente aquele que nunca conheceu Jesus, mas também aquele que um dia já esteve na casa do Senhor e hoje se encontra fraco, distante, e ele às vezes não sabe como te dizer, mas lá dentro ele está gritando por ajuda sem falar, né? Porque essas pessoas, elas não querem nos procurar. Muitas estão machucadas, muitas estão decepcionadas, muitos jovens estão vivendo assim, muitos eu acompanhei durante bastante tempo, e é isso, eles gritam com dores, querendo um bálsamo, querendo um remédio, querendo dor, querendo cura para a sua dor. E que eles possam encontrar em cada um de nós este remédio. Que eles possam ver na igreja de Jesus, nos jovens que servem ao Senhor, naqueles que se dizem discípulos, cura para a sua dor. É isso, eu termino aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo.